Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós devemos ter os mesmos sentimentos que tinha o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tinha amor às vidas. Ele amava as pessoas. Nós temos que amar as pessoas. Mesmo aquelas pessoas que estão no crime, que estão na ilegalidade, temos que amar. Porque essas pessoas estão no crime, estão no erro, porque estão influenciadas por um espírito de engano, né? Por um espírito de pecado. Mas nós temos que amar as pessoas, como o Senhor. Devemos ter os mesmos sentimentos de humildade que tinha o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era humilde, ele era tão humilde que certa vez ele chegou a lavar os pés dos discípulos. E nós temos que ter o sentimento de obediência à palavra do Pai. O Senhor Jesus era obediente à palavra do Pai em tudo, em todos os detalhes. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, não é que nós vamos conseguir fazer aquilo que ele fez. Isso ninguém consegue, mas nós devemos seguir o exemplo dele, o caminho dele, o processo dele. Ou seja, amar as pessoas, né? Amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus acima de todas as coisas, ter humildade, né? Tem que ter humildade e obediência à palavra do Senhor. Se não obedecer a palavra, não tem humildade, porque quer obedecer a sua cabeça, a sua direção. E o versículo 8 diz: e achado na forma, versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, veja, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor humilhou-se e foi obediente ao Pai até a morte. Morte com tortura. Porque tem muitos que na hora do sofrimento, na hora da luta, pernas para que te quero, né? Ele não é fiel, ele não fica fiel. É uma fraqueza da carne. Como aconteceu com Pedro, que negou o Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele foi fiel até a morte com tortura. Então nós precisamos aprender com o Senhor, ser fiel a Deus. E o que é ser fiel a Deus? É ser obediente à palavra de Deus, principalmente, irmãos, nos momentos mais duros e mais difíceis. Porque obedecer ao Senhor quando está tudo bem, tudo em paz, tudo sossegado, bolso cheio, é fácil. Mas obedecer a palavra do Senhor nos momentos duros e difíceis, esse é o grande segredo. Porque nessa hora as pessoas apelam, se desesperam, fazem besteiras e não saem da situação, só agrava a situação ainda mais. Então, nas maiores tentações, nas maiores provações, seja fiel à palavra de Deus, porque é a única maneira de você sair dessa situação. Mostrando a sua fidelidade à palavra de Deus. Só assim você vai vencer, irmãos. Porque tribulação, luta, obstáculos, todo mundo encontra. Mas só passa por ele de uma maneira eficaz, de uma maneira com sucesso, aquele que é dirigido por Deus. É como se você não tivesse saída e alguém te guiasse pela mão. Quando você obedece a palavra, é Deus te guiando pela mão para a saída e vai te dar vitória. Mas vejam o que diz aqui o versículo 6 e 7. Voltemos um pouco. Que sendo em forma de Deus, o Senhor Jesus é Deus. Ele estava na forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se. Fala para o seu irmão do lado, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Deus sai da posição de Deus para tomar a posição de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Deus sai da forma de Deus e assume a posição semelhante aos homens, limitados como nós somos. Então entenda, uma grande atitude, um grande exemplo do Senhor foi aniquilar-se. Sabe qual é o nome disso? Renúncia. Ele renunciou à sua divindade e assumiu a forma de homem, assumiu a forma de servo, porque ele veio para esse mundo e ele só serviu. Você já pensou nisso? Deus assumindo forma de homem só
servindo, sendo humilhado, sendo perseguido, e só servindo, curando as pessoas, libertando as pessoas, ensinando as pessoas, e dando a vida para que as pessoas tivessem as suas dívidas pagas e acessassem o reino de Deus. Veja que como é maravilhoso o Senhor. E isso nos traz a direção. Nós que devemos ser imitadores de Cristo, uma arma poderosa que agrada a Deus, uma arma poderosa que nos faz melhores, uma arma poderosa que facilita as bênçãos de chegar até nós, é a renúncia, é abrir mão. Ele abriu mão da divindade, assumiu a forma de homem servo e realizou uma obra fantástica. A renúncia para Deus, a renúncia para a obra de Deus, a renúncia para o próximo, ela é fundamental. Deus nos dá muitas coisas para que nós desfrutemos, mas Deus dá muitas coisas para que nós renunciemos também, para que nós distribuamos também. Tem coisas que Deus nos dá que é para a gente renunciar, abrir mão, distribuir. Pense sobre isso, irmão. Pense sobre isso, porque Deus, Ele está te dando a oportunidade de servi-lo. Ele está dando a oportunidade de você, fazendo a vontade dEle, Ele investir cada vez mais em você. Então tem que renunciar, tem que abrir mão. Porque aquele que só quer reter, para que Deus vai dar para ele? É avarento, ganancioso. Mas aquele que distribui, aquele que abre mão, aquele que renuncia, Deus coloca mais na mão dele. E quanto mais você renunciar para Deus, para a obra de Deus, e para o próximo com a direção de Deus, não é qualquer, com a direção de Deus, Deus vai te dar mais. Você quer ver isso? Veja o versículo 9 ao 11. Veja o que recebeu o Senhor Jesus em função da sua renúncia, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Fala para o seu irmão do lado: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejam, o Senhor Jesus foi quem mais renunciou. Por isso, Ele foi o mais exaltado por Deus, sobre todos os nomes. Hoje, Ele está à direita de Deus Pai. E sobre o nome dEle, todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar. O texto diz: Deus o exaltou soberanamente. Você quer ser exaltado por Deus, irmão? Quer? Então abra mão. Renuncie a algumas coisas. Quanto mais você renunciar para Deus, para a obra de Deus, para o próximo, mais Deus vai te exaltar. Mais Deus vai te abençoar. Irmãos, esse é um segredo. Renuncie para receber. Renuncie para receber. Se você não renunciar, se você não abrir mão, Deus não poderá enchê-la. Você quer que Deus encha a sua mão? Então abra a mão, esvazie o que você tem, que Ele vai te encher com coisa melhor e com muito mais. Aquele que retém, aquele que segura, não tem como Deus encher. Entenda, irmãos? A palavra do Senhor diz lá em Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á. A primeira coisa é dar, doar, renunciar, abrir mão e vos será dado. E depois diz lá, boa medida, recalcada, transbordante, vai por aí afora. Dar é doar. Dai e ser-vos-á dado. A recompensa virá. Mas entendam, não renuncie só pela recompensa. Eu vou renunciar, eu vou ter mais. Não, isso é interesse só. A recompensa virá,
Mas você tem que renunciar não só por ela. Você não vai desprezar a recompensa. Você vai desfrutar, você vai assumir. Mas você não pode ser movido pela recompensa. Você tem que ser movido por amor a Deus, por amor à obra de Deus e por amor ao próximo. A recompensa virá. Mas você não deve renunciar, abrir mão só pela recompensa. Você não vai rejeitá-la, você vai desfrutar. Você não vai agir aí como, vamos dizer assim, uma pessoa, vamos dizer, alienada. Tem a recompensa, você vai desfrutar. Você vai fazer um bom proveito da recompensa, porque você é de Deus. Mas o que vai motivar a sua renúncia, o que deve motivar, né, a sua doação, o seu abrir mão, é o amor a Deus, a obra de Deus e as pessoas. Porque senão, irmão, todo mundo vai começar a renunciar, a abrir mão com um interesse maior. Entendam? E vai renunciar aquilo que Deus não pediu. E isso que a gente tem que entender, irmãos. A pessoa que só quer reter, que só pensa nela, para ela, rouba os outros para pegar para ela, irmão. Ela está longe da direção de Deus, está sendo dirigida por Satanás. Irmão. Vai pagar um preço caro. Né? Deus, Ele quer que nós renunciemos. Ele quer ver o nosso sentimento de amor, porque doação, renúncia, abrir mão, é um sentimento de amor. Lucas 7,40. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 40. Aqui o Senhor Jesus estava na casa de uma pessoa, um tal de Simão, e veio uma mulher que ungiu o Senhor Jesus com um perfume raro. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Irmãos, perdoar, sabe o que é? É renunciar dívida. Tanto dívida material como dívida espiritual. Muitas vezes é necessário renunciar. Muitas vezes você empresta. Mas a Bíblia nos ensina a doar e a emprestar. Mas a Bíblia não nos ensina a cobrar. A pessoa tem que ter a responsabilidade de devolver. Porque se na segunda vez, ela corre o risco de não receber. Mas quando a pessoa está impossibilitada, muitas vezes você tem que renunciar à dívida. Irmão. Muitas vezes tem que renunciar. E isso, irmãos, é que Deus ama. Então, o perdão é renunciar a uma dívida. Me prejudicou, me fez isso, me fez aquilo, perdoe. Você está renunciando. Porque a pessoa que guarda mágoa, que guarda rancor, o que ela está fazendo? Ela está querendo cobrar alguma coisa. Ela está querendo ser compensada de alguma maneira. Perdoar, não é só perdoar dívida, não. É perdoar também aquilo que te fizeram de mal. Então, perdoar é renunciar. Renuncie a mágoa, o rancor, a vingança. Renuncie. Né? Porque se você não perdoar, não vai receber perdão de Deus. Para que Deus vai perdoar uma pessoa que não perdoa? Então, é necessário renunciar para que seja perdoado. Então, aquele que não perdoa não é exaltado por Deus. E veja aqui, versículo 47 e 50. Por isso te digo que muitos pecados lhes são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Aquela mulher, o Senhor Jesus fez algo que algumas pessoas falam: não deve se comparar um com o outro. Mas o Senhor Jesus comparou aquela mulher com Simão. O Senhor Jesus falou: olha, você não me deu um beijo, ela me beijou. Você não me deu isso, e ela fez. Né? Ela ungiu meus pés. Né? Você não me ungiu a cabeça, e ela ungiu os pés.
Estava comparando a atitude dela. E está dizendo que a atitude dela foi por amor. E por isso o Senhor disse, perdoados estão os seus pecados. Quando você renuncia a algo precioso pelo Senhor, para o Senhor, por amor, Ele perdoa seus pecados, como aconteceu aqui. E Ele disse, a tua fé te salvou, vai em paz. Entendeu? A mulher que ungiu o Senhor, ela doou. Ela renunciou a algo precioso, um perfume raro, valioso, por amor ao Senhor. Ela não chegou lá, Senhor, se eu te der esse perfume aqui, quanto que o Senhor vai me dar? O que o Senhor vai me fazer? Senhor, o Senhor vai me curar se eu der esse perfume aqui? Então, ela não pediu nada. Ela fez por amor. Ela não fez visando uma recompensa. Mas a recompensa virá. E sempre vem. O Senhor perdoou os seus pecados e a salvou. Irmão, quando você renuncia a algo precioso para Deus, por amor a Deus, por amor ao próximo, a recompensa virá. Você tem que ser motivado por amor. Ela fez por amor. Agradou ao Senhor e a recompensa veio. Mas por que a recompensa vem, pastor? Porque é uma regra de Deus. E Deus cumpre as suas regras. Deus cumpre os seus procedimentos. Deus cumpre o seu processo. Você quer ver onde está a regra do Senhor? Lucas 18, 28. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Está falando que deixou tudo e para seguir o Senhor. Ele renunciou a tudo. Está certo, não tinha muita coisa, mas renunciou. E ele lhe disse, olha a regra aqui. Na verdade, vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, pelo reino de Deus, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura, a vida eterna. Aquele que abrir mão de coisas preciosas, para pelo reino de Deus, pela obra de Deus, ele vai receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura a vida eterna. Além da salvação, do galardão lá, vai receber muito mais nesse mundo. Você quer receber muito mais nesse mundo, irmão? Tem que renunciar a algumas coisas para Deus, para a obra de Deus, para o próximo. Não é só, tem muita gente que quer prosperar, quer crescer, quer ganhar muito nesse mundo, quer receber muito nesse mundo, mas não quer cumprir a regra, não quer renunciar, não quer abrir mão para Deus. Essa é a regra. E se você renunciar, mesmo que você não peça uma recompensa, e você não deve pedir, você vai fazer por amor, ela virá. Entende? Confie na recompensa do Senhor. É um pouco diferente do voto. O voto, você tem uma causa. No voto, você tem aí um objetivo. E aí você renuncia, entrega algo para Deus, atrelado a isso. É um pouco diferente de semear. Quando você semeia, você está com uma expectativa da colheita. Renunciar é mais nobre. Porque você abre mão por amor a Deus, a obra de Deus e as pessoas. E você não está atrelando a recompensa. Você não está identificando a recompensa. Mas ela virá. Porque é regra do Senhor. Entendam? Como Deus é maravilhoso. Você veja a importância da renúncia. É lindo isso, irmãos. Então, essa é a regra. Um exemplo. O Pedro, quando eu disse aí, renunciamos tudo, deixamos tudo e te seguimos, ele não sabia da recompensa. Aquela mulher, quando derramou algo precioso sobre o Senhor, não sabia, mas receberam, porque renunciaram. Agora, não tente enganar Deus. Não tente ficar renunciando a qualquer coisa. Não renunciar resto. Sobrou isso daqui eu vou dar para Deus. Não queira renunciar sobras.
A renúncia tem valor quando é algo valoroso. O Senhor Jesus renunciou à sua divindade. Há algo mais precioso, abriu mão da posição de Deus temporariamente para vir na forma de homem. A renúncia tem que ser algo valioso, irmãos. Algo que tem importância para você. Não pode ser resto, não pode ser sobra. Sabe algo valioso para você? Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Deus quer que você renuncie a algo precioso, a sua vida. Sabe por quê? Porque para salvar a sua vida, é necessário renunciá-la para Deus e por amor. É claro que aqui você já sabe a recompensa, a salvação. Tudo que você renunciar para Deus, guarde isso. Tudo que você renunciar para Deus, você salva, você poupa. E tudo que você reter na sua mão, o diabo pode te roubar. Quando você renuncia para Deus, está garantido, está salvo, está poupado. Demônio, diabo algum vai tentar fazer alguma coisa. Mas quando você retém na sua mão, você não renuncia para Deus, o diabo pode te tomar. Então, a melhor coisa que tem é fazer uma poupança com o Senhor. Renunciar e entregar nas mãos do Senhor. Senhor, eu estou renunciando a Ti. Né? Em nome de Jesus. E aí você salva aquilo. Você poupa aquilo. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que ver o processo inteiro. Tudo que você tem não é teu. Fala para o seu irmão do lado, tudo que você tem não é teu. Nem a vida é tua. Tudo que nós temos, até a vida, é uma concessão temporária de Deus. Deus te deu a vida. É uma concessão de Deus. Tudo que você tem, né? Esse corpinho de bailarino espanhol é uma concessão de Deus. Ele é o dono de tudo. E renunciar, abrir mão, não é perder. É devolver ao verdadeiro dono. É devolver para a obra do dono. É devolver para as ovelhas, para os filhos do dono. Você não é dono, irmão. Você quer uma prova que você não é dono? Vai no velório, vê se um rico está levando tudo no caixão. Vai ficar tudo aqui. Ele não é, se ele fosse dono, ele levaria. Mateus 9,13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pobres ao arrependimento. Irmãos, uma coisa que precisa ficar bem claro. Renunciar não é sacrificar. Sacrifício está ligado à dor. Sacrifício está ligado a sofrimento. E o Senhor já sacrificou por nós. O Senhor já sofreu por nós. Então não se puna. Não se puna. Não fique aí, eu estou renunciando, e fica se autoflagelando aí. Não. Sacrifício foi feito pelo Senhor. Antigamente havia o sacrifício para Deus. O Senhor, Ele foi o Cordeiro do mundo que foi sacrificado pelos nossos pecados. Então, o sacrifício está atrelado à dor, a sofrimento.
A renúncia não. Abrir mão, doar, renunciar é um ato de amor, é um ato de misericórdia, não de sofrimento. Por isso que o Senhor disse, misericórdia eu quero e não sacrifício. Deus quer misericórdia, Deus quer renúncia, doação e não sacrifício. Entendam isso. Então, para alcançar bênçãos maiores, é preciso renunciar. Mas você não vai renunciar atrelando a bênção. Você vai renunciar pela obra, para Deus e para o próximo. Você não vai atrelar isso a uma bênção. A bênção Deus vai te dar. A recompensa Deus vai te dar. Ele vai determinar. Ah, Senhor, estou renunciando isso para o Senhor me dar um emprego aqui. Não. Você vai renunciar e vai confiar que Deus vai te dar a devida recompensa, o melhor. Ele vai te dar melhor do que aquilo que você está pedindo, porque Deus sempre faz o melhor para nós. Então, para alcançar bênçãos maiores, é preciso renunciar, abrir mão de algumas coisas. Não queira só receber, segurar tudo, irmão. Não queira. Né? Então, Abraão, ele renunciou à sua terra e à sua parentela. E estava quase para renunciar ao seu filho. O Senhor o poupou, era uma prova. O Senhor Jesus renunciou à sua divindade. O Senhor Jesus, certa vez, renunciou a uma isenção de impostos para não escandalizar, mandou pagar o imposto. Pedro, ele abriu mão. Pedro teve uma pescaria que nunca tinha tido na vida dele. Ele abriu mão, largou os peixes e seguiu o Senhor. Renunciou para seguir o Senhor. Zaqueu renunciou. Paulo renunciou. Um bom samaritano renunciou tempo e dinheiro a um desconhecido. Parou, atendeu, levou para uma hospedagem, ainda falou, pago as despesas, renunciou tempo e dinheiro a um desconhecido. Imagine a recompensa que Deus preparou para esse homem. Um desconhecido muitas vezes não tem condições de pagar. E Provérbios 19:17 diz que quem doa aos pobres empresta a Deus. Como dizia já a nossa avó. Então abra a mão para que Deus possa enchê-la, irmão. Mulheres, esvazie o guarda-roupa para que Deus possa enchê-lo. Como é que Deus vai te dar roupa nova se está entupido de coisas que você não renuncia, não doa? Né? Abra mão, isso é difícil, do seu ego. Abra mão das suas vaidades. Abra mão dos seus caprichos. Abra mão, irmãos. Abra mão da sua vontade, muitas vezes. Né? Se humilhe, se esvazie de sentimentos ruins para Deus te dar bons. Porque Ele não coloca tecido novo em roupa velha. Você tem que tirar a roupa velha e Ele vai te dar tecido novo. Irmãos, aprendamos com o Senhor. O Senhor renunciou à sua divindade. É necessário renunciar para Deus, para a obra de Deus, para o próximo, para conquistar, para vencer, para avançar. Você vai ter um duplo prazer. O prazer de estar abençoando alguém. O prazer de estar um triplo. O prazer de estar abençoando alguém, o prazer de estar agradando a Deus e o prazer que virá com a recompensa, porque é regra. Irmão, muitas vezes, para conquistar, para vencer, para avançar, é necessário renunciar, abrir mão. Abra mão para que Deus possa enchê-la. Amém? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.